Gente, tudo bem? Eu precisei vir aqui hoje para falar de O Menino e a Garça. Eu fui assistir ontem, levei minha filhinha. E, bom, se preparem porque eu acho que o vídeo vai ser longo. Eu fui num cinema de periferia, aqui em São Paulo, bem longe do centro, e tava lotado. Isso é a primeira coisa que eu preciso falar sobre o filme. Porque não é sobre o filme, é sobre o Miyazaki. É sobre como que este senhor ele conseguiu fazer com que o cinema de animação, algo quase artesanal, né? Como que um senhor com, né, 83 anos com esse cinema, esses filmes praticamente artesanais fizeram tanta gente ir no sábado à tarde, quase que na hora do almoço, aliás, lotaram um cinema de periferia em São Paulo. Quando eu estudava cinema e eu queria assistir um filme do Miyazaki, gente, eu tinha que atravessar São Paulo, pegar 2 ônibus, pelo menos, o ônibus metrô para chegar no centro de São Paulo, encontrar um cinema de arte naquele circuito lá, Cinesesc, o Espaço Itaú, enfim, aquele espaço Unibanco na época, eu acho. Enfim, e chegar lá e assistir praticamente uma sessão sozinha. Então, o primeiro nozinho da minha garganta que veio nesse filme foi ver a proporção que o Miyazaki tomou, né? Claro que Oscars e prêmios da indústria ajudam muito, mas eu acho que não é só isso. É como que um cinema de contemplação que ele faz consegue tocar as nossas almas, mesmo hoje, enquanto tudo tá muito rápido. Inclusive, eu vi, depois que eu saí, né, da sala de cinema, eu vi algumas críticas, óbvio que eu vi algumas críticas, do pessoal reclamando do ritmo do filme, que ele é lento, que ele tem muitas paisagens e dá sono. Gente, é o seguinte, se você achou que um filme do Miyazaki te dá sono porque ele te convida à contemplação, porque ele tem um ritmo lento, revê um pouquinho os filmes que você está assistindo e vê o quanto que Hollywood não te contaminou. Porque esse ritmo que você está acostumado, esse ritmo Vingadores, que tem pau a cada 10 minutos, e tem que ter uma piadinha, obrigatoriamente ter uma piadinha, talvez você esteja perdendo aí uma boa parte da sua vida para essa velocidade dessa narrativa que Hollywood quer que você consuma. Voltando agora para O Menino e a Garça. É um filme muito autoral do Miyazaki, né? Então, ele tem alguns temas em comum com a vida do diretor, né? Miyazaki tá com 83 anos, estão dizendo que é o último filme dele por causa da idade, mas eu ainda acredito na longevidade desse senhorzinho e eu espero sinceramente que ele nos traga mais alguma coisa maravilhosa por aí, que ele tenha pelo menos aí mais uns 30 anos de vida, pelo amor de Deus, precisamos. Então, o que que acontece? O filme ele mostra a história do Marito, que é um garoto que perdeu a mãe dele num incêndio durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 anos depois disso, o garoto ainda tá sofrendo, né? O pai dele o leva para o campo para ele morar com a tia, que é agora a nova esposa do pai. Sim, além da mãe dele ter morrido, o pai dele fez o favor de casar com a irmã mais nova da mãe dele. Puta que eu pariu, né? E ela parece ser um doce de pessoa, ela tá grávida, né? Então, assim, obviamente eles só se mudam lá, o Marrito só encontra a situação porque a mulher já tá grávida, né? Então, ele vai morar praticamente, vai mudar o cenário dele loucamente, assim, sabe? Tipo, da vida de Tóquio, que provavelmente era algo mais agitado, ele vai pro campo, onde ele tá praticamente sozinho com vários velhinhos, várias velhinhas, inclusive. Que são super divertidas, cada um tem ainda aquele. Sabe aquele tom de cada velhinho que tem em cada filme do Miyazaki? Lembra um pouco isso. E, enfim, ele chega lá e ele é imediatamente incomodado por uma garça, né? E o menino, ele tá super. Ele é um garoto revoltado, meio marrento, sabe?
por causa da situação, óbvio, você tira um pré-adolescente, né, da situação que ele tá, perdeu a mãe, já vai ser abandonado com a tia no meio do mato, porra, mano, né, claro que ele tá bravo. E o pai dele vai trabalhar lá perto, né, numa fábrica de aviões de guerra. Então, o pai dele já não vai dar muita atenção, né? O pouco de normalidade que o menino tinha já fica completamente fora. Então, quando ele é convidado para ele vai para a escola, inclusive, né? Ele é um garoto rico, ele vai para a escola. Ele vai para uma escola de agricultores, praticamente. Então, claro que ele é maltratado. Então, ele só vai um dia, arruma encrenca. Na volta, ele pega uma pedra, se bate na cabeça e abre um corte enorme na cabeça e se faz de coitado. Ah, eu não vou dizer quem foi que me machucou, papai, sabe? Não, mas você não vai mais pra escola, não sei o que, pronto. Deu uma de coitadinho, conseguiu o que ele queria, que era ficar em casa. E aí ele mostra pra gente o quanto que o garoto, ele tem uma certa maldade aí, né? Tipo, ele é uma criança, mas ele não é uma criança inocente, boazinha, como quase todas as outras do estúdio, né? Como as crianças do Totoro, como a própria Chihiro. Aí a garça começa a incomodá-lo. Nos filmes do estúdio Ghibli, geralmente eles são muito alegóricos, né? Então tem muitos significados em cada coisa. Eu interpretei a garça como a arte em si, né? Como o próprio estúdio, como um animador se viu no momento de que ele descobre que ele pode fazer aquilo, porque a garça diz que a mãe dele tá viva, né? E em vários momentos os personagens, né, em volta diz que a garça é uma mentirosa. E não é isso que é animação, não é isso que é o cinema, né? Você pode transformar as pessoas que morreram em pessoas vivas, em personagens de novo, né? Aquelas pessoas realmente nunca morreram dentro de você, porém não deixa de ser uma mentira. Então eu vi a garça como uma alegoria, assim, para o nosso senso artístico, né? Para essa liberdade que te convida a entrar no mundo mágico e deixar um pouco lá fora desse mundo cheio de guerra que a gente tá vendo. É claro que tem um pezinho na realidade do filme, né? Para se tornar um pouco coerente, o pai do marido vê ele, né? Saindo do mundo mágico e entrando no mundo real. Que é uma ponte, né? É onde a gente encontra também a nossa verdade, né? Eu achei fantástico. Enfim, o menino, ele entra nesse mundo fantástico atrás da tia dele, que tem aí um lapso e vai para esse mundo fantástico ter o bebê dela, que nós vemos muitas coisas, né, dentro desse mundo fantástico. Nós vemos algumas personagens mulheres fortes, que é um clássico do estúdio, um clássico do Miyazaki. Os personagens mais fortes são sempre as mulheres, né? Eu gosto muito disso. E o garoto, ele entra nesse mundo fantástico e ele encontra a mãe dele, né? Que é uma garotinha na história. E ela tá muito feliz por encontrar o menino, ela entende, né, que ele vai ser o filho dela. Inclusive ela diz, né, que ele precisa voltar e ela precisa voltar para um mundo diferente. Ele fala: "Mamãe, não volta. Se você voltar lá, você vai morrer, né, num incêndio". Ela fala: "Cara, mas você é sua mãe, olha isso". Né? Tipo, não tô nem aí que eu vou morrer, eu ainda vou ser sua mãe. E, bom, eles encontram várias questões meio filosóficas, né? A própria tia tá sofrendo numa sala de parto, onde ela tem um estresse, assim, com um garoto que vai tentar salvá-la e chamá-la de nova mãe, né? Enquanto o garoto tenta aceitá-la, ela joga pra ele, acho que todo aquele incômodo de que, poxa, eu tava aqui sozinha, tenho a minha vida e você é um garoto que é de outro relacionamento do meu marido e você tá aqui me incomodando, vai embora, volta pra onde você tava, o seu lugar não é aqui, né? Então tem várias camadas aí de tanto do relacionamento da tia quanto do garoto, que é quando o filme nos convida a mostrar esse lado psicológico. É toda hora que ele vai lembrar pra você que aquele filme, ele tem uma dimensão psicológica muito forte, tanto do Marito quanto dos personagens em volta dele, né? A tia não é uma vilã, a tia é uma mulher também que encontrou um marido que, mano, era da irmã dela, né? Voltando à questão da alegoria, temos os periquitos. Os periquitos, eu acho que numa boa parte do mundo ele é uma espécie invasora, né? Tipo, um passarinho que apareceu assim e dominou meio que a fauna local.
E não é à toa que os periquitos, eles são meio que uma alegoria dos militares, né? É aquela metáfora dos militares, e tanto que o periquito rei, ele se chama Duce. Gente, não dá pra ser mais claro do que isso, uma metáfora para o fascismo, né? Então, eu fico imaginando a cabeça daquele garoto, ele precisou usar os passarinhos para entender quem eram aquelas pessoas que estavam fazendo uma guerra, invadindo o país dele, destruindo tudo do nada, e pessoas duras que comiam gente, né? Os passarinhos periquitos comem gente. Ah, sim, claro, tem uma cena incrível do tio avô, que ele é aquela pessoa que foi chamado de louco porque ele leu muitos livros. Oi? Né? As pessoas lá têm medo dele porque ele ficou muito inteligente, ele criou o próprio mundo, um equilíbrio do próprio mundo dele, que ele quer passar para uma pessoa, no caso o Marito, do seu próprio sangue, né? Só que ele não consegue passar porque o Marito diz, cara, eu não posso aceitar continuar o seu mundo porque o meu mundo não é tão bonito assim, eu não sou uma pessoa tão perfeita, tipo, eu me causei um machucado e não contei pra ninguém, eu não sou bom pra ficar no mundo. Isso não é também tudo que o Miyazaki sempre fez nos filmes, porque todos os filmes dele sempre tem algo agridoce, né? É tudo muito bonito, tudo muito colorido, tudo muito bucólico, são passagens lindas. Mas você não fica um filme dele sem um nozinho na garganta. Você não vê um filme dele e fala, cara, esse filme foi pra deixar meu coração quentinho. Ele é pra te deixar o coração quentinho, mas também te incomodar em algum ponto. Tipo de filme que a gente tem que ver 50 vezes. Cada hora que você vai assistir, você vai ver uma interpretação diferente. E é isso, é um mundo de fantasia, se joga. E é aquele filme que você vai ficar pensando nele pelo menos aí uns 2, 3 dias.